Olá, meus irmãos, sou eu aqui mais uma vez. Eu quero trazer uma clareza do Evangelho. Eu quero que depois desse vídeo, quem assistir, eu agradeço, quem está assistindo, agradeço muito, que reparta, compartilhe, que você pegue a Bíblia e faça uma autoanalogia relacionada do que eu vou falar aqui nesse contexto desse vídeo. Que a gente vê muitas leituras, muitas pregações, mas no meu ponto de vista, eu não vi ainda alguém falar relacionado a essas coisas. O que foi que Cristo trouxe para vencer a morte? O que foi que Cristo nos mostrou e nos entregou para que nós também possamos vencer essa morte? Veja que a morte, ela pairava sobre os pecadores. Veja que a morte destituía todos da glória de Deus por causa do pecado. Então a morte reinava sobre todos os pecadores. Então Cristo, quando veio, ele trouxe algo para poder destruir aquilo que nos destrói e nos entregou. O que foi que Cristo trouxe para destruir a morte? Porque veja em Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, para que Cristo pudesse vencer o pecado, o que foi que Cristo trouxe em si mesmo? Cristo trouxe em si mesmo a própria morte, na sua própria carne, para destruir o pecado, para que a morte do pecado não tivesse autoridade sobre ele, e nem sobre aqueles que estão em Cristo. Então eu quero que você faça uma autoanalogia, depois desse vídeo que você assistir, pegue em cima desse versículo, se coloque diante dele. Que eu sempre falo que Cristo é o tribunal, que Cristo é o julgamento de Deus sobre aqueles que realmente querem viver em Cristo, querem buscar a sua salvação em Cristo, querem ter a sua vida em Cristo. Faça analogia relacionada a esse versículo. Cristo é o tribunal. Esse versículo é a comprovação do que você realmente necessita de comparecer a esse tribunal. Porque se o salário do pecado é a morte, então por que é que nós destruímos o pecado segundo Cristo e por Cristo? A não ser nós morrendo também, trazendo sobre nós essa mesma morte de Cristo, para que nós possamos vencer o pecado. Nós temos que morrer para o pecado, para que a morte do pecado não possa ter autoridade sobre você. Então, eu peço a todos vocês que vão assistir esse vídeo que façam outra analogia. Porque veja, depois, como está escrito lá em Romanos capítulo 6, o mesmo capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu de uma vez para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus, sempre eternamente. Então a morte jamais terá autoridade sobre aqueles que morreram para o pecado, que destruíram o pecado em si. Então o chamamento de comparecimento ao tribunal é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. A entrada para a vida eterna, para o reino de Deus, não é outrora, não é futura, é agora, é a partir de agora, agora nesse momento. Então eu peço, meus irmãos, a todos, que não ignorem o que eu estou falando, examine nas escrituras, entendeu? Tire as conclusões. Entendeu? Veja que para que Cristo pudesse vencer o inimigo, ele teve que morrer para as forças do inimigo. Para destruir o inimigo, que é a morte, ele teve que destruir em si mesmo o pecado, para que a morte não tivesse autoridade sobre ele. Eu deixo aqui esse pequena reflexão da Bíblia. Eu espero que seja de alta ajuda para aqueles que querem a salvação, para aqueles que querem o reino. Apresente-se ao tribunal,
Esse versículo, em Romanos 6, versículo 23, é o tribunal. É o tribunal. Se o preço do salário do pecado é a morte, então mortifique-se, morra a partir de agora, segundo Jesus Cristo, para que possa ter vida. E o que é o pecado? O pecado é a cobiça, é a ganância, é a malícia, é a idolatria, é a fofoca, é a mentira, é a inveja, entendeu? Tudo isso é obra da carne, tudo isso é pecado. E isso são pecado. Essas coisas são pecado. E se são pecados, são dignos de morte. Então se examinai-vos, entendeu? Examinais a vós mesmos. Veja o que é que vós está fazendo contra a sua própria vida. Porque a vontade de Deus por Cristo é que todos aqueles que nele crêem tenham a vida eterna. Deus não prometeu carro, riqueza a ninguém, mas ele prometeu a única coisa que está escrito também lá na Bíblia, em João, 1 João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. A única coisa prometida a todos aqueles que crerem em Cristo é a vida eterna, a salvação eterna. Não a morte, mas a vida, porque Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. E os mortos não entram no reino de Deus. Acredite, acredite, meus irmãos. Os mortos não entram no reino de Deus. Os vivos, sim, é que permanecem com Deus e entram no reino de Deus e dá glória e exalta, entendeu? E glorifica a Deus e é louvável para com Deus, porque faz a vontade de Deus, trazendo em si mesmo a mortificação da sua carne para o pecado, para que o Espírito Santo de Deus habite em cada um. Reflita, veja na Bíblia. Eu não estou jogando aqui conversa fora, meus irmãos. Eu estou fazendo tudo isso aqui em benefício de vós. Segundo eu sirvo ao meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu estou caminhando. Para quem eu estou andando. É por isso que eu estou passando isso. Para que todos aqueles que assistirem esse vídeo, que reparta, que seja para vós também de alto valor. Porque o mais importante para nós não é riquezas materiais, mas é a salvação, é a vida por Cristo. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo aqui esse pequeno, entendeu? Reflexão. Espero que seja de alta ajuda para que aqueles que verem esse vídeo. Esse é o tribunal. Esse versículo de Romanos, eu torno a repetir, a falar, porque não é cansativo falar. Esse versículo é o tribunal, é o seu tribunal. Compareça diante desse versículo e vós saberás que vós estarás em Deus e Deus em vós. Tá bom, meus irmãos? É isso que eu peço de todo o coração. Aqui eu vos deixo uma pequena reflexão que seja útil para todos aqueles que verem esse vídeo.